Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa narrativa fundamental, a história que está lá em Atos dos Apóstolos. As fontes que temos aqui cobrem um período intenso, né? Desde a ascensão de Jesus até a chegada do apóstolo Paulo em Roma. Basicamente o nascimento e os primeiros passos do cristianismo, segundo o texto. A ideia é percorrer esses eventos, destacar os momentos-chave, as figuras centrais, as reviravoltas desses primeiros anos. Então vamos lá. Por onde a gente começa depois que Jesus parte, de acordo com esse relato? Bom, começa com a promessa do Espírito Santo, né? Jesus instrui os apóstolos para esperar em Jerusalém. E aí no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica importante, eles recebem esse poder. O texto descreve assim uma coisa bem forte, com som de vento, visões de línguas como de fogo. E o impacto disso parece ter sido imediato e bem grande. Exato. Eles começam a falar em outras línguas, o que chama a atenção de muita gente. E Pedro faz um discurso ali que, segundo o relato, leva à conversão de quase 3.000 pessoas. 3.000? E a comunidade que surge dali? A descrita como muito unida, chegando a compartilhar os bens entre eles. Uma imagem forte de comunhão logo no início. Mas essa união toda não ficou sem desafios, imagino. Não mesmo. Essa nova fé logo encontra oposição. Pedro e João, por exemplo, são presos. Isso depois de curarem um homem coxo e pregarem lá no templo. E como eles reagem a essa prisão? A resposta deles é bem direta, né? Afirmam que precisam obedecer a Deus antes das autoridades humanas. Isso já dá o tom do conflito que viria. Entendo. Então a tensão surge rápido. E não eram só conflitos externos, pelo que me lembro. O texto fala de desafios internos também, né? Exatamente. Tem a história de Ananias e Safira, que é um relato bem duro. Fala sobre honestidade, sobre as consequências de mentir para a comunidade e para o Espírito Santo, como diz o texto. Mostra que essa integridade interna era vista como crucial. Faz sentido. E com o movimento crescendo, imagino que surgiram outras necessidades. Sim, o crescimento trouxe questões práticas. Para organizar ajuda aos necessitados, por exemplo, escolheram os 7 diáconos. Um deles, Estevão, que é descrito como cheio de fé e poder, se destaca. Ah, Estevão. A história dele tem um desfecho trágico, né? Pois é. Ele faz um discurso muito contundente perante o Sinédrio, o conselho judaico, e acaba sendo apedrejado. Ele é considerado o primeiro mártir cristão, segundo o livro de Atos. E a morte dele, que impacto teve? Foi um divisor de águas. A morte de Estevão desencadeia uma perseguição forte em Jerusalém. Muitos cristãos tiveram que fugir da cidade. E essa fuga? Aí que está o interessante. Essa dispersão forçada acaba, na verdade, espalhando a mensagem. Filipe, que era um dos diáconos, leva o evangelho para Samaria, uma região que não era bem vista por muitos judeus na época. Então a perseguição, que parecia algo só negativo, acabou impulsionando a expansão. Que reviravolta! Exatamente. E é nesse contexto de perseguição que surge uma figura que vai ser central, não é? Precisamente. Em meio a tudo isso, acontece uma das viradas talvez a mais significativa do livro. A conversão de Saulo de Tarso. Saulo, que depois se torna Paulo. Esse mesmo. Ele era um perseguidor, implacável dos cristãos. Mas aí tem aquele episódio famoso na estrada para Damasco, o encontro com Jesus ressuscitado, segundo o relato, e ele se transforma completamente. Vira Paulo, um dos maiores missionários. Impressionante. E enquanto Paulo começa essa nova jornada, Pedro também continua ativo, né? Principalmente na questão da expansão para os não-judeus. Sim. Pedro tem uma visão importante que o leva a questionar as leis judaicas de pureza e a ir até a casa de Cornélio, que era um centurião romano, um gentil. E qual a importância disso? É apresentado como um momento chave, Abre as portas do cristianismo oficialmente para os não-judeus. Uma mudança gigantesca, que depois é confirmada numa reunião em Jerusalém. Aliás, é em Antioquia que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos pela primeira vez. Entendi. E a partir daí, boa parte do livro foca nas viagens de Paulo, certo? Exato.
O livro de Atos detalha as viagens missionárias de Paulo. Ele vai fundando igrejas, comunidades cristãs por toda a Ásia Menor, pela Grécia, enfrentando muita oposição, sendo preso várias vezes, participando de debates teológicos importantes. Como aquela questão sobre os gentios precisarem ou não seguir a lei judaica. Isso, como a circuncisão. Essa questão foi debatida e resolvida no chamado Concílio de Jerusalém, que também está em Atos. Paulo pregava incansavelmente e o texto relata até milagres. Depois de tantas viagens, por que ele volta para Jerusalém? Sabendo dos riscos... É uma boa pergunta. Ele retorna mesmo sendo avisado dos perigos. E como esperado, ele é preso lá no templo, depois de um tumulto. E aí começa outra fase, a das defesas dele. Sim, ele se defende perante o conselho judaico, depois perante os governadores romanos Félix e Festo e até diante do rei Agripa. É um estrategista também, né? Ele usa a cidadania romana dele para apelar diretamente ao imperador em Roma. E essa apelação o leva para Roma. Mas a viagem não é nada tranquila. De jeito nenhum. A viagem para Roma é narrada com muito drama. Tem um naufrágio terrível. Eles acabam parando na ilha de Malta. Ah, sim, o episódio da cobra. Esse mesmo. Segundo o relato, ele é picado por uma cobra venenosa e não acontece nada. E lá em Malta, ele também realiza curas, coisas que impressionam os moradores locais. E finalmente ele chega a Roma. Como termina o livro de Atos? Qual era a cena final? Paulo chega a Roma e fica em prisão domiciliar. Mas o interessante é como o livro acaba. Não é com a morte de Paulo, nem um balanço final, sabe? Termina com ele lá, preso em casa, mas ativamente anunciando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a coragem e sem impedimento. Uau! Que jornada, hein? De um pequeno grupo lá em Jerusalém com medo até a mensagem chegando no coração do Império Romano. Passando por curas, perseguições, debates intensos, viagens super perigosas. Realmente uma expansão notável descrita nessas fontes. Esse final aberto é muito significativo, né? O foco não está no fim da vida de Paulo, mas na mensagem que continua. Mesmo com ele preso, a pregação não para. Fica essa reflexão para a gente. O que esse final, com essa ênfase na continuidade, na persistência da mensagem, apesar de tudo, o que isso sugere sobre a natureza e o ímpeto desse movimento que Atos descreve?